Bem, vamos começar o programa de hoje conversando com o professor e escritor Fernando Mariano Rodrigues, que ensinou várias gerações no Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré. Professor, é um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. O senhor está em Belém de volta, depois de um longo período que se mudou para São Paulo, não é isso? Exatamente. Para lançar um livro. Exato. O Semeador de Girassóis. Parabéns pelo título, logo começando. O que é que o senhor pretende semear, principalmente na cabeça dos seus ex-alunos, que são tantos? Olha, primeiramente eu tenho que fazer um pouco o histórico da razão do nome e de ter escrito este livro, que não tem muitas páginas exatamente para não cansar. E para ser lido. O leitor. Acima de 200 páginas, o brasileiro não lê. Exatamente. Tudo começou exatamente quando eu tive a oportunidade de conhecer uma plantação de girassóis. E eu sempre me questionava por que o nome girassol, não é? E eu comecei a perceber a razão específica. A rosácea, ela se movimenta em busca do sol. em busca do sol. Então é interessante que desde a manhã ela vai levantando, quando é meio-dia ela está girada inteiramente para o sol, para a luz maior, não é? E ao poente, para o seu descanso, vai declinando. E eu passei a ver exatamente uma figura muito grande no tocante à minha fé. Eu vi no girassol exatamente a busca que nós devemos ter para a grande luz que é Deus. Para a luz divina. Que nos fortalece, que nos dá força realmente para enfrentar esta vida que não é fácil, não é? Aí, mediante isto, eu cheguei à conclusão de que nós somos sementes geradas por esse grande semeador que é Deus. E exatamente essas sementes se traduzem em atos que nós praticamos durante a vida. Eu cheguei à conclusão de que o homem hoje, ele se afastou muito de Deus, muito. O homem hoje, ele é permissivo, ele é corrupto, ele é um perdulário da sua própria vida, não é? E a gente percebe que, na verdade, quando ele procura outras coisas que não é Deus, ele começa a sucumbir. Sem perceber, ele está sucumbindo. É a natureza que ele agride, é a escola que falta, é a infraestrutura que é deixada de lado e assim por diante. E eu, então, mediante isso, cheguei à conclusão de que, através de crônicas, eu poderia ajudar as pessoas, pela leitura, a despertar esta fé nesse Deus. Houve alguns momentos em que eu duvidei se eu deveria estar fazendo isto. Só que depois que eu tive conhecimento da figura de um homem chamado Damião, o apóstolo de Molokai, eu disse, não, eu tenho que escrever alguma coisa. E eu quero aproveitar esse gancho exatamente para dizer a vocês, todos que estão nos vendo e ouvindo, de que Damião, o apóstolo de Molokai, nada mais era do que um padre belga que resolveu deixar a Europa para viver 16 anos num leprosário em Calaval, no Havaí, numa das ilhas chamada Molokai, que naquela época era chamada a Ilha Maldita, exatamente porque era um leprosário onde as pessoas apenas esperavam o seu fim, que não havia cura. Isso foi exatamente no século XIX, não é? Durante 16 anos, este homem ficou ali, sendo o pai, o amigo, o médico, enfim. E ele relata exatamente os coxos, os cegos, os putrefactos e assim por diante. No 13º ano de vida dele, nesta ilha, ele sentiu que ele estava com a doença também. E numa missa, diante do seu auditório seleto, entre aspas, né? Ele disse assim, meus irmãos leprosos, como eu também sou, espero que Deus me dê um corpo novo após a minha morte. Aquilo foi uma sensação terrível para os seus filhos que ele chamava, não é? E ele levou essa vida de doação. Exatamente por isso, hoje, a igreja o considera santo.
Ele foi beatificado por João Paulo II e foi santificado por Bento XVI. Ele hoje é padroeiro dos portadores de HIV e da hanseníase. É uma coisa admirável. A outra figura que me empolgou a escrever crônicas, inclusive as mais variadas, né, foi a figura de Martin Luther King, um pastor batista, que lutou pela liberdade dos negros, pela liberdade do ser humano, independentemente de cor e assim por diante. Foi um apóstolo realmente e terminou sendo assassinado exatamente pelo ideal. Ele dizia: eu tenho um sonho, o sonho de fazer com que todas as pessoas se irmanem. E a gente percebe que no discurso que ele fez no Lincoln Memorial, né, exatamente junto à estátua de Abraham Lincoln, que criou a abolição da escravidão nos Estados Unidos, né, ele disse assim que ele tinha um sonho de ver as pessoas se irmanando e de ver que os seus filhos seriam julgados não pela cor da pele, mas pelo seu caráter. Ele queria que os filhos dos antigos donos de escravos se sentassem perto dos brancos e realmente reconhecessem que todos nós somos iguais. Ele foi assassinado, não é? Esses dois inspiradores estão nos contos de um modo geral. Contos. E um conto especial, ressalvando a religião de cada um, mas eu tenho uma devoção muito grande à Nossa Senhora. O senhor tem uma relação muito grande com os maristas. Exatamente. Eu o conhecia como aluno marista. Exatamente. E sobre Nossa Senhora eu escrevi uma crônica chamada Admirável Mulher de Vários Nomes, porque Maria foi admirável em todos os sentidos, desde o momento em que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, até o momento da morte, onde ela vê seu filho exangue, não é? E realmente chora como qualquer outra pessoa. Ela foi fugitiva, ela foi perseguida, teve que ir para o Egito, foi uma mãe admirável que teve um filho que era o rei dos reis e que nasceu numa manjedoura e foi visitado exatamente pelos mais humildes daquela época, que eram os pastores. Sr. Mariano, o senhor classifica como um livro religioso? Não. Eu classifico como um livro que faz as pessoas meditarem na própria vida. Por exemplo, eu tenho uma crônica aí sobre o Titanic. Eu procuro mostrar exatamente que o afundamento do Titanic foi uma coisa desastrosa, muitos morreram, não é? E que realmente nós um dia teremos que prestar contas a Deus, mesmo que passando por dificuldades no mar revolto. Um dia Deus nos vai deixar numa ilha e dizer: você vai ficar por aqui, chegou a sua hora. Tanto que eu tenho uma crônica que diz: Deus não tem relógio, as horas de Deus são diferentes das nossas. Nós andamos atrás de encontrar soluções, de reclamar da vida, de querer saber por que eu ganho mais, por que eu ganho menos, etc. E a gente percebe que ao longo da vida, muitas pessoas admiráveis morreram com muito sacrifício. Por exemplo, Santa Teresa, ela morreu com 23 anos, tuberculose, amando o mundo. A nossa Santinha de Salvador, que foi recentemente santificada, canonizada, não é? Ela tinha 20% apenas de capacidade pulmonar, entretanto foi uma mulher admirável, não é? Exatamente. Enquanto isso, Napoleão Bonaparte, por exemplo, que foi o vencedor da grande batalha de Austerlitz em 1805 e que reclamava de tudo, terminou morrendo em Santa Helena, talvez até com uma morte precipitada pelo seu próprio médico. Professor, vendo o senhor falar, eu lembro quando me foi apresentada a Segunda Guerra Mundial e assim por diante. A sua voz permanece com a mesma entonação radiofônica daquela época. E eu lhe pergunto, eu ainda sou de uma geração que dou maior valor para o impresso, mas eu tenho filhos que vejo que a tecnologia avançou bastante. O senhor não imaginou num e-book? O senhor foi o precursor do e-book. Eu estudei para o vestibular ouvindo suas fitas cassetes dentro do carro, não é verdade?
Naquela época nem ninguém poderia imaginar que isso fosse se tornar tão comum, tão normal. Hoje, agora voltou a onda do podcast e a garotada toda ouvindo comentários, aulas através de podcast. O senhor não pensou nisso? Não, eu talvez pode me julgar um retrógrado, mas eu acho que ler um livro mostrando as páginas, não é? A gente saboreia mais. Sim, sem dúvida. Aprende mais. E a possibilidade de ter esse grava livro, mais. a possibilidade de ter esse livro sempre ao alcance. Eu estou lendo agora umas crônicas admiráveis do Cabrini, que é um investigador. E a gente percebe que aquele homem desvenda mistérios os mais profundos pela sua capacidade realmente de ir procurar a verdade. E outros livros que a gente vê, ler um jornal manuseando é muito bom, até o cheiro é diferente. Sim, não é? sim. Então, eu acho a tecnologia muito importante, mas, a meu ver, ler um livro, manuseando o livro... Não tenha dúvida. Tendo um filho sempre à disposição para relê-lo, porque, na verdade, ler um livro é a mesma coisa que ouvir uma música. Às vezes a música não lhe agrada, mas depois você vai percebendo que vale a pena ouvi-la. Você vai e na medida que você vai ouvindo mais, vai gostando. Exatamente. Então o senhor relê bastante seus livros? Sim. Tem que... Olhe, é uma espécie de alimento permanente. A pessoa que lê, ela cresce, ela evolui. A pessoa que não lê, não raciocina. Essa é a grande verdade. Aliás, hoje em dia, a gente percebe que a escolaridade está afastando exatamente o ser humano daquilo que é essencial. Eu estive há pouco tempo, desculpe, não é querer aparecer, eu estive há pouco tempo agora em Buenos Aires e com aquela sede de comer um chouriço, que aquilo é muito gostoso, eu cheguei à porta do restaurante e uma mocinha disse assim, deixe o seu celular aqui nessa cestinha. Eu perguntei a razão, ela disse, para degustar a nossa comida, porque se você for com o celular para a mesa, você não vai conversar, você não vai gostar da nossa comida. Assim não, você vai gostar e vai conversar com as suas pessoas que estão junto a si, não é? É interessante, porque hoje em dia essa tecnologia está fazendo... Eu tenho a impressão, meu amigo, que as crianças brevemente vão nascer sem estar falando mais. É verdade. Não há necessidade de falar. Elas mesmo vão se apertar, porque é horrível. Hoje, em São Paulo, principalmente, os ladrões roubam muito celular, porque as pessoas atravessam a rua e nem olham o trânsito. É verdade. E o ladrão tira. E, na verdade, isso se torna uma doença. A pessoa acorda já. Outro dia eu vi uma reportagem de um camarada que sofre de distúrbio de sono, ele falando com pessoas no sono. Ele ligando, dormindo. Então é isso. Olha, para nós é um grande prazer tê-lo em Belém, num lançamento tão importante quanto esse. Tenho certeza que todos os seus ex-alunos, que são muitos. Muitos. Aliás, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer a todos gratidão, porque estão sendo incansáveis em divulgar, em trabalhar. E eu quero agradecer a eles todos, de um modo geral, não só aos alunos do Colégio Nazaré, mas também os alunos do Moderno, que foram meus alunos também, do Santa Rosa, da universidade, porque são todas as pessoas que estão no meu coração. E será um grande reencontro com todos no próximo sábado, após a missa, dia 21. Após a missa, a missa das 17 horas no Colégio Nazaré. Exatamente. O senhor vai para o Salão Vermelho e às 19 horas começa a autografar. Exatamente. Estarei à disposição. O senhor vai ter que lembrar de muito ex-aluno, né? Todos não o esquecem, mas não é fácil também. Foram tantos, eu tenho que lembrar um por um. Aliás, se der tempo de colocar uma curiosidade, eu tive um aluno, eu não sei se foi na sua turma, que ele é engenheiro, ele desenhava muito bem. E eu, numa aula sobre a Revolução Francesa, eu estava falando sobre como se usava a guilhotina exatamente quando
iam decapitar alguém. Então ele dizia, olha, tinha um cesto, assim, 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 a guilhotina descia, a pessoa já estava com a cabeça naquela posição. Eu estava dando aula e, de repente, eu notei uns papéis voando. Esse rapaz, como eu digo, é engenheiro, né? E eu peguei aqueles papéis e, para minha surpresa, eu achei muita graça, porque aqueles papéis eram desenhos que ele dizia, o professor Mariano sendo guilhotinado pela 4ª série B. Os óculos ali, a minha cabeça dentro do cesto, e assim por diante. Professor, é um grande prazer. Muito obrigado pela entrevista. Muito Estaremos obrigado. lá no sábado às 17 horas para a Muito missa, obrigado. seguida do lançamento às 19 horas no Colégio Nazaré. Muito obrigado. Obrigado também. Obrigado também. Logo depois do intervalo, a secretária de Estado de Cultura, Úrsula Vidal, estará aqui conosco. Eu volto já.